Olá, nono ano, tudo bem? Estamos iniciando mais uma videoaula. Espero que todos se encontrem bem. Então vamos lá para mais um assunto? Olá, nono ano, vamos para a nossa primeira aula de ciências com a professora Ariana. E na nossa primeira aula nós vamos ver núcleo celular. O núcleo celular é uma estrutura presente na célula eucarionte. Essa estrutura é onde vai estar o material genético. Ela diferencia uma célula eucarionte de uma procarionte exatamente pela presença de núcleo. Na célula procarionte, o material genético ele está disperso no citoplasma. Então, nós vamos ver agora as estruturas que compõem esse núcleo, qual a função dele para a célula e a importância dele ali para aquela estrutura. Então, o núcleo celular é o centro de controle da célula. É ele que vai desempenhar ali diversas atividades, vai controlar as atividades que ocorrem ali naquela célula. A divisão celular, por exemplo, ela é determinada por essa ação do núcleo, a produção de proteína e tudo mais. Então, ele é o centro de controle, tá? Por ser o centro de controle, que características ele tem, o que determina a função dele? É lá que vai estar o material genético. Então, no núcleo, a gente vai ter o material genético, o DNA, com suas características daquele organismo. O material genético, ele está ali exposto em cromossomos. Lembrando que a espécie humana tem 46 cromossomos, tá? 46 cromossomos na célula do seu corpo, nas células normais, nas células ali reprodutivas, o espermatozoide, o ovócito, vai ter apenas 23 cromossomos. Por quê? Porque eles se fusionam ali na hora da fecundação. E essa fusão garante, então, a retomada do número de cromossomos daquela espécie, que seria o quê? 46 cromossomos, certo? Então, o núcleo, ele vai ser o centro de controle e é nele que vai estar o material genético. Aí na imagem a gente vê um esqueminha ali do núcleo ali, a gente vai falar mais adiante. A gente pode ver que existem poros que comunicam esse material genético, esse núcleo, com o citoplasma. Ali ele vai ter troca de substâncias e a gente vê também que ele está ligado diretamente ao retículo endoplasmático rugoso, que é esse aí que tem os ribossomos. Então, além disso, ali na parede, ali nessa membrana do núcleo, a gente vai ter também poliribossomos, tá? Que são ribossomos ali que estão unidos. Bom, então vamos lá. O núcleo, ele tem formato variado. Então, cada célula a gente vai ver um formato diferente. Entretanto, normalmente essas células possuem o núcleo dessa célula possui um formato arredondado ou então alongado. Só para destacar, como a gente já falou, pode haver mudanças de uma célula para outra, tá bom? Além disso, normalmente uma célula possui apenas um núcleo. Entretanto, a gente tem células aí que tem mais de um núcleo. Esse é o exemplo, por exemplo, das células das fibras musculares, que formam lá o tecido muscular estriático-esquelético. Elas então são multinucleadas, possuem mais de um núcleo, certo? Então vamos lá, o núcleo ele vai ter alguns componentes, tá? Primeiro deles é o envoltório nuclear. A gente vai falar também da cromatina, do nucleolo, da matriz nuclear e do nucleoplasma, certo? A gente vai falar de todas essas estruturas aí agora. Então, o envoltório nuclear é essa membrana que envolve o núcleo. Essa membrana aí, ela é chamada também de careoteca. Então, a gente pode chamar ela de envoltório nuclear ou então também de careoteca. Ela é formada por uma dupla membrana. Então, ao invés de ser uma membrana só, são duas. E entre essas duas membranas existe um espacinho, que é a cisterna perinuclear, certo? Que é o espaço, então, entre uma membrana e outra. Como a gente já ouviu falar, esse envoltório possui poros.
são essas estruturas aqui que você está observando aí, tipo um círculozinho, tá? Esses poros, eles permitem então a troca de substâncias, certo? Ele vai permitir a troca de substâncias, entretanto, ele vai impedir também que algumas substâncias passem. Como a gente está vendo aí, o envoltório ele é impermeável a íons e moléculas, tá? Certo? Então, esse envoltório, a gente precisa saber que ele é formado por uma membrana e entre essas membranas existe um espaço e nessas membranas também existe poros. A gente já falou também, mas vamos relembrar que a membrana mais externa, ela está ali, ela pode conter poros e ribossomos. E esse envoltório nuclear está ligado diretamente ao retículo endoplasmático rugoso, certo? Bom, dentro do núcleo, a gente tem a chamada cromatina, tá? O que é a cromatina? A cromatina vai ser nada mais do que o DNA, que é o material genético, associado a proteínas, principalmente a proteína chamada histonas. Isso aqui garante o quê? Que consiga se enrolar, se condensar e formar os cromossomos, tá? E então, os cromossomos seria o DNA muito bem compactado ali e enovelados, tá certo? A gente diferencia a cromatina em dois tipos. A gente tem a heterocromatina e a eucromatina. Na heterocromatina, como a gente vai verificar, grânulos grosseiros, ele vai estar ali em dupla hélice e vai estar muito compactada, tá? Esse DNA, certo? Na eurocromatina, a gente vai ver que o DNA, ele não está tão condensado assim. E a gente é capaz, então, de transcrever os genes. Ali, na heterocromatina, a gente não consegue ver esse processo ali de transcrição. Então, só para a gente lembrar, dois tipos de cromatina, heterocromatina e eucromatina. Cromatina seria, então, o DNA associado a proteínas, principalmente a proteína histona, ok? Vamos lá. Então, a gente também tem outra região que a gente vê aí, como na imagem, uma bolinha mais escura aí no núcleo, uma região circular que é chamado de nucléolos. O nucléolo, ele vai ser uma região onde vai ser formado os ribossomos. Vamos lembrar lá, os ribossomos são organelas presentes no citoplasma que vão realizar a síntese de proteínas, certo? Então, ele é formado por RNA cromossômico. Aqui a gente vai ter as porções desses ribossomos e vai haver então a montagem dessas estruturas. Então a gente já falou, nucléolo então está relacionado com a produção de ribossomos. Aqui então vai ser rico em RNA ribossomal e proteínas que vão garantir então a informação dessa organela. Temos ainda a matriz nuclear. O que se trata a matriz nuclear? Ela vai ser, como a gente observa no microscópio, ela vai ser uma estrutura fibrilar. Então, ela vai fornecer um tipo de esqueleto ali que vai apoiar os cromossomos, tá? Essa estrutura, chamada matriz nuclear, ela não é considerada por todos os pesquisadores. Alguns pesquisadores consideram que ela, na realidade, não é uma estrutura do núcleo, tá? E sim o quê? Uma estrutura artificial, formada ali na hora que vai montar a lâmina, certo? Então, alguns pesquisadores consideram essa matriz, outros não consideram essa matriz como um componente ali do núcleo, tá? Se você considerar, então, a existência dessa matriz, ela seria como uma rede, onde estariam, então, expostos esses cromossomos, tá bom? Aqui, o que seria o nucleoplasma. O que é o nucleoplasma? Seria, então, um material que vai preencher ali os espaços entre os elementos do núcleo, tá? Então, vai ser aquele
material ali, vamos lembrar lá do citoplasma, tá? O citoplasma, ele não tem um material ali que preenche alguns espaços das organelas e tudo mais. Então, o nucleoplasma seria esse material que vai preencher os espaços, então, entre as estruturas do núcleo, correto? Então, a gente viu aí as principais características do núcleo celular. Lembrando apenas que o núcleo celular está presente nas células eucariontes e é nele que vai estar os cromossomos. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos, 23 pares de cromossomos. E essas estruturas, esse número de cromossomos, ele vai variar de espécie a espécie, tá? Bom, então é isso. Espero que todos tenham compreendido o assunto e não esqueçam de fazer atividade para fixarmos o assunto, ok? Até a próxima aula!